E aí pessoal, bem-vindos, eu sou o professor Pinguim e hoje é um dia especial, nosso 10º vídeo já, quem diria que a gente fosse chegar tão longe. Queria agradecer vocês por estarem comigo, me acompanhando até aqui nesse projeto onde o objetivo principal é mostrar que matemática não é uma coisa tão chata quanto dizem. Matemática tem muita coisa legal, matemática tem muita coisa interessante, muita coisa útil. Tem coisas que são divertidas na matemática e esse é o nosso objetivo nesse processo todo desse canal. Mostrar algumas coisas, talvez ensinar alguma coisa, talvez você aprenda alguma coisa nova e também mostrar isso sempre que, poxa, matemática, olha só, isso aqui que estavam tentando me ensinar realmente é legal, isso aqui, puxa, tem uma abordagem diferente. Agradecer vocês por estarem comigo nesse projeto e hoje, para comemorar esse nosso 10º vídeo, esse marco, eu decidi falar sobre um dos meus temas favoritos, que é o Triângulo de Pascal. E também eu vou tentar uma coisa um pouco diferente nesse vídeo. Ao invés daquela lousa branca, eu vou usar aqui o PowerPoint para fazer a nossa apresentação. Porque o PowerPoint tem alguns recursos que aquela lousa branca não tinha, como algumas canetas com cores diferentes e, o mais legal, o fundo customizado de pinguins. E eu pretendo usar isso aqui a partir de hoje. Vamos usar o nosso fundo de pinguins, porque eles são bonitinhos, pinguins são legais. Vamos começar dando um contexto histórico um pouco sobre o Triângulo de Pascal. O Triângulo de Pascal, ele tem esse nome em homenagem ao matemático que eu não tenho muita certeza da pronúncia do nome, mas é Blaise Pascal, matemático francês do século XVII, que foi o primeiro a publicar realmente um artigo científico sobre o Triângulo de Pascal e como ele era usado para fazer cálculos em combinatória. E já tinha alguns resultados conhecidos na Índia no século II a.C., publicados por um matemático chamado Pingala. Pingala, além de matemática, ele também estudava linguagens. Ele era um grande estudioso de sânscrito, uma linguagem que hoje a gente chama de antigo, mas para ele era uma linguagem contemporânea. E ele estudava padrões da linguagem, e nesses padrões ele acabou tendo alguns resultados que hoje são conhecidos como o Triângulo de Pascal. Mas, especialmente pela época, já fazem 2.200 anos, a gente não tem tanto acesso sobre o trabalho dele exato, não sabe até onde ele chegou, quanto ele fez, mas é um registro mais antigo do que hoje é conhecido como Triângulo de Pascal. Lá por volta do ano 1000, já se sabia resultados que hoje seriam conhecidos como Triângulo de Pascal, na época obviamente não tinha esse nome, na Pérsia e no Irã, já com uma pegada mais recente dessa de usar eles para cálculos de combinatória, e não como reconhecimento de padrão de linguagens. E, mais uma vez, correndo o risco de errar na pronúncia, Yang Hui, no século XIII, já tinha alguns resultados na China. Esses resultados, inclusive, eles já eram muito mais parecidos com o Triângulo de Pascal na forma que a gente conhece ele hoje. Ele já desenhava o triângulo com o formato mesmo de um triângulo, e essa é uma foto da versão dele sobre o Triângulo de Pascal, onde ele usava os caracteres chineses para números. Mas a gente consegue ver claramente os padrões de soma, que a gente vai comentar no nosso vídeo, mas aqui é só a parte histórica ainda. Uma coisa muito legal desse contexto histórico é que as ideias matemáticas, tem várias ideias matemáticas, se não todas, que elas estão presentes na natureza. Elas podem aparecer em lugares diferentes, em épocas diferentes, por razões diferentes. Essa ideia ela já havia sendo desenvolvida por humanos, por povos diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes. Eu acho isso particularmente interessante no contexto histórico, assim, de como a matemática, a ciência, ela vem da observação da natureza e, às vezes, por razões culturais, você acaba vendo isso de jeitos diferentes. Pangala, ele chegou nesses primeiros resultados, analisando padrões de escrita de sânscrito, ao passo que, mais para frente, você vê modelos que vêm de combinatória ou também para desenvolvimento de binômios. E todos esses conceitos acabam sendo desenvolvidos e chegando em resultados que, embora a linguagem seja diferente, então é o mesmo conceito, porque a ciência é uma só. Mesmo que você chegue, mesmo que por caminhos diferentes, a ciência se confirma, fechando sempre no mesmo resultado. Pô, Pinguim, mas você está falando da parte histórica do Triângulo de Pascal, mas você não chegou na parte que tem mais matemática, assim, que é o que é o Triângulo de Pascal e o que ele tem de legal. Por que você escolheu justamente esse tópico para falar no 10º vídeo do canal? A primeira coisa, existe mais de uma definição possível para o Triângulo de Pascal. Eu vou me manter nesse vídeo pelo menos a uma delas em específico, que é a mais simples. Inclusive, historicamente, pessoas diferentes chegaram nesse mesmo resultado por caminhos diferentes. Dá para definir de mais uma forma. O Triângulo de Pascal é um triângulo formado por números. Cada linha, a gente vai ter sempre um número a mais do que na linha anterior. Então, a gente começa sempre cada linha colocando um número 1 na primeira posição. Na segunda linha, a gente vai ter 2 números. Em cada linha do Triângulo de Pascal, o primeiro número e o último número de cada linha são sempre iguais a 1. Então, nesta linha, nós vamos ter 1 na primeira posição e 1 na segunda. O número que tiver aqui no meio, ele vai ser a soma dos 2 números logo acima dele. Nesse caso, 1 mais 1 são 2. Aí, para o próximo, a gente tem 1 na primeira e na última posição.
e faz a soma dos dois números acima dele. 1 mais 2 são 3, 2 e 1 são 3. Mesma coisa, 1 na primeira posição, 1 na última posição, 1 e 3 são 4, 3 e 3 são 6, 3 e 1 são 4. Mesma coisa, 1 na primeira posição, 1 na última posição, 1 e 4 são 5, 4 e 6 são 10, 6 e 4 são 10, 4 e 1 são 5. Mais uma, 1 na primeira e na última posição, 1 e 5 são 6, 5 e 10 são 15, 10 e 10 são 20, 10 e 5 são 15, 5 e 1 são 6. E como tem espaço, eu vou fazer mais uma última linha. 1 na primeira e 1 na última posição. 1 e 6 são 7, 6 e 15 são 21, 15 e 20 são 35, 20 e 15 também são 35, 15 e 6 são 21, 6 e 1 são 7. Esse é o nosso triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal, ele é tão grande quanto você quiser fazer. Você pode ir estendendo ele infinitamente. Dá para perceber que conforme você vai aumentando ele, os números vão aumentando e as contas vão ficando mais difíceis de fazer de cabeça. Mas como ele tem uma lei de formação muito simples, a gente pode programar ele para ser feito de uma maneira muito rápida, muito eficiente, usando essa regra da soma no computador. E hoje eu não vou usar aquele software que a gente está acostumado. Hoje eu vou usar o Excel. E eu vou programar ele no Excel para mostrar como é rápido e fácil fazer um triângulo de Pascal tão grande quanto você queira. Vou começar com uma célula aqui mais ou menos no meio, declarando que ela vale 1. E a partir dela, eu vou fazer com que cada célula ela receba o valor das duas de cima. Nesta célula aqui, eu vou somar esse valor que está em P1 com esse valor que está em R1. O Excel ele vai entender que aqui tem um zero e a regra da soma vai continuar valendo. E a partir daí, a gente simplesmente copiar o comando aqui e colar ele em todas as outras células, a gente vai ter o triângulo de Pascal. Aqui, graças a magia de edição, já está tudo selecionado, e aí colando essa linha de comando, a gente tem o nosso triângulo de Pascal montado no Excel de uma maneira rápida, simples e fácil. Essa é a primeira característica do triângulo de Pascal que eu acho particularmente interessante. Você consegue programar ele muito fácil no computador. Aqui a gente fez rápido 17 linhas. Agora, a razão do triângulo de Pascal ser tão especial para ele estar no nosso 10º vídeo é que ele tem muitas propriedades interessantes. E o objetivo para o resto do vídeo é falar as propriedades do porquê esse triângulo, que é simplesmente um monte de números empilhados, em por que esse troço é tão legal. Então vou falar das propriedades do triângulo de Pascal. Propriedades que tornam esse triângulo legal. Por que esse negócio é tão interessante? Primeira coisa, a gente precisa definir alguns nomes. O triângulo de Pascal a gente começa a contar as coisas do zero. Então esta aqui a gente vai chamar de linha 0. Essa aqui que tem 1 e 1 vai ser a linha 1, linha 2 e assim por diante. Da mesma forma no triângulo de Pascal a gente também considera as colunas contando a partir do zero. Um detalhe é que como esse triângulo ele é a princípio infinito, você vai desenhando ele vai crescendo cada vez mais infinitamente, a gente não tem como definir as colunas na vertical, a gente define as colunas pela diagonal. Então, neste caso, desenhando a partir desse pontilhado aqui, esta linha representa a coluna 0. A partir desta linha pontilhada, a gente vai ter a coluna 1. A partir desta linha pontilhada, a coluna 2. E assim por diante. Então, isso aqui é só para a gente dar nomes para coisa que a gente vai usar para mencionar as propriedades. É só para quando eu for falar alguma coisa, vamos usar a linha 3, não é essa linha do 1, 2, 1, é a linha do 1, 3, 3, 1, porque a primeira linha era a linha 0. Lembrem disso para as propriedades. A primeira propriedade interessante do triângulo de Pascal, essa é bem óbvia, ela é bem simples, ele é um triângulo que é totalmente simétrico. Tudo que você tem a partir daqui do meio à esquerda é igual a tudo que você tem à direita. E isso também funciona mesmo se você tiver um triângulo bem maior. Para esse triângulo aqui que a gente desenhou no Excel, que está desenhado até a linha 16. Se você olhar à esquerda ou à direita desta linha que divide aqui no meio, ele é perfeitamente simétrico. Tudo que tem à esquerda é uma cópia idêntica do que tem à direita. Essa é a primeira propriedade. Vamos começar a ficar esquisitos. Vamos pegar cada linha e somar os elementos de cada linha para ver o que acontece.
Ó, aqui na linha 0 só tem um elemento, a soma é 1. Aqui na linha 1, 1 mais 1 são 2. Aqui na linha 2, 1 mais 2 mais 1 são 4. Na linha 3, 1 e 3 são 4, com 3, 7, mais 1, 8. Na linha 4, 1 e 4 são 5, com 5 do outro lado aqui 10, mais 6, 16. Para a linha 5, 1 e 5, 6, com 10, 16. Aqui vai ser mais 16 porque a figura é simétrica, são 32. 1 e 6, 7, com 15, 22. Aqui a gente tem mais 22, são 44, com 20 o total é 64. Nessa que é a nossa última linha desenhada, 29 com 35 são 64, e aqui pela simetria são mais 64, o total é 128. Poxa, tem um padrão, ele está dobrando a cada linha. E além disso, quando você pega os elementos da linha 0, o total é 2 elevado a 0. Na linha 1, o total é 2 elevado a 1. Na linha 2, 2 ao quadrado. E isso vai funcionar para todas as linhas que você tiver no triângulo, não importa o quanto você desça. Obviamente as contas vão ficar mais difíceis, mas essa propriedade de que se você pegar qualquer linha do triângulo de Pascal, somar os valores de cada linha, o resultado é sempre 2 elevado ao número da linha que você tem. Se a mesma linha a gente fizer por colunas, aqui tem uma propriedade interessante. A ideia é, escolhe qualquer coluna para você começar. Digamos que você tenha escolhido essa aqui. E vai somando os elementos, até você cansar. Você não vai conseguir somar todos os infinitos elementos, porque a tabela a princípio é infinita. Então, digamos que a gente some até o 15. 1 mais 3 mais 6 mais 10 mais 15. O resultado dessa soma sempre vai ser o próximo elemento na linha de baixo, na próxima coluna. E vocês podem conferir. 1 mais 3 mais 6 mais 10 mais 15... dá 4, com 6, 10, com 10, 20, com 15, 35. Puxa vida, dá 35. E tanto faz qual coluna você pega, e tanto faz quanto você desça, essa propriedade sempre vai continuar valendo. Vamos fazer no Excel uma para pegar mais colunas. Pegando aqui alguma tabela maior, vamos pegar aqui a partir da coluna 6, por exemplo. E eu desci aqui até cansar. 1 mais 6 mais 21 mais 56 mais 126 mais 252 mais 462 mais 792 mais 1287. O resultado vai ser 3003, que, pasme, é o resultado que está na próxima coluna, na próxima linha. E se você quiser, você pode programar o triângulo de Pascal, porque é fácil programar no Excel, a gente programou isso em menos de um minuto, e você programar ele e decidir começar lá na coluna 23 e descer ele por 50 linhas, o resultado da soma vai ser o elemento que tiver na coluna 24, linha 51. Sempre vai funcionar isso. Uma observação rápida é que, como esse triângulo é simétrico, você poderia fazer isso também invertido. Você pode pegar os elementos que descem pelo outro sentido e ir somando eles. Na hora que você cansar de somar, o resultado da soma é o que está na próxima linha, próxima coluna. 1, 4, 10 é de fato 15. Mas uma propriedade que é interessante disso aqui. Escolhendo qualquer linha, a gente pode pegar e tratar os números como se eles fossem dígitos, para escrever um número grande. Por exemplo, vamos pegar a linha 3. Aí aqui a gente teria o número 1331. Se a gente pegasse na linha 4, 14641. Toda vez que você tem algum número que tem mais de 2 dígitos, você não pode representar 10 como um dígito só. E para esse aqui que ele tem mais de um dígito, a gente vai precisar fazer um rascunho, mas a ideia é tratar ele como se ele fosse uma soma de números decimais mesmo. Tratando da direita para a esquerda, a gente teria 1, 5, 10, 10, 5, 1. E aí a gente preenche com zeros o resultado para fazer a soma. Aí o número que representa a linha 5 seria aquele número obtido no rascunho. 161.051. Ah, beleza, Pinguim, mas são números meio aleatórios, assim. O que isso tem a ver? 1.331, na linha 3, é 11 elevado ao cubo. 14.641 é 11 elevado à quarta. 161.051 é 11 elevado à quinta. Não importa quanto você desça, não importa qual linha você pegue, quando você trata os números como dígitos, eles representam sempre 11 elevado ao número da linha que você tem. A primeira propriedade da potência de 2 era mais fácil de aceitar, porque ela, bem ou mal, como cada elemento da linha de baixo é gerado pela soma da linha de cima, e você pega o mesmo elemento 2 vezes, você sempre vai dobrando os valores quando você desce as linhas. Agora, quando você trata por dígitos, ele multiplicar por 11 é uma coisa que é um pouco mais difícil de aceitar como sendo óbvio. E é uma propriedade muito legal disso aqui. E funciona inclusive para a linha 0. 11 elevado a 0 é 1. Agora, qualquer outro, para qualquer linha que você baixar, ele sempre vai ser uma potência de 11. Ele vai ser 11 elevado ao número da linha que você está.
Vou fazer mais uma última propriedade, que é a propriedade dos números pares e ímpares no triângulo de Pascal. Vamos pegar o triângulo de Pascal e criar um desenho a partir dele usando pares e ímpares como referência. Vamos desenhar esses números como se eles fossem quadradinhos, e cada vez que o número for ímpar, eu vou pintar ele de uma cor, e quando for par, eu vou deixar ele em branco. Isso aqui, se a gente for considerar até a linha 4, ele desenha um triângulo com um buraco no meio. E quando a gente dobra o número de linhas, ele acaba desenhando mais dois deles. Entre eles tem um buraco no meio. Isso é um padrão chamado triângulo de Sierpinski, que você pega um triângulo, retira o que está no meio, cada um dos triângulos que sobrar você retira o que está no meio e vai fazendo isso. O triângulo de Pascal, se a gente for pintar os pares de uma cor e os ímpares de outra, eles sempre vão respeitar esse padrão e desenhar isso aí, que é um tipo de figura chamada figura fractal. Que é uma figura que, quando você amplia ela, os padrões dela são iguais, tanto faz se você olhar ele de muito perto ou de muito longe. E eu criei aqui no Excel o triângulo de Pascal, já colocando só 1 se for ímpar, 0 se ele for par. Porque senão os dígitos vão ficar muito grandes. E conforme a gente vai afastando o nosso desenho, pintando nesse padrão de pares de uma cor e ímpares de outra, ele vai sempre desenhar essa mesma coisa, mas repetindo. Tem o triângulo com 3 triângulos menores, e ele repete isso 3 vezes. E isso repete de novo. E essa coisa repete de novo, e essa coisa repete de novo. Quanto mais linhas a gente fizer, mais ele vai repetir. E esse padrão se repete. E fractais são figuras interessantes. Definitivamente vai ter um vídeo de fractais no canal no futuro. Mas o triângulo de Pascal tem fractais dentro dele. É uma coisa que não se espera quando você tem números inteiros bonitinhos, porque fractais são figuras que sempre têm a ver com números irracionais, números estranhos. E aqui a gente tem uma coisa com números inteiros que geram fractal. Isso é muito raro, isso é muito incomum. E é uma outra propriedade muito estranha, e ainda assim, é uma propriedade muito fascinante do triângulo de Pascal. E essas são só algumas das propriedades do triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal, ele tem muito mais coisa para ser explorada, inclusive isso vai ser o próximo vídeo. Tem mais propriedades, vamos tratar sobre mais propriedades do triângulo de Pascal. Mas se eu falar de todas elas num vídeo só, vai ficar com um vídeo com mais de meia hora. E tem muita coisa para um vídeo só. Definitivamente eu decidi dividir em 2 porque tem muita coisa, eu prefiro falar de tudo com calma do que falar tudo correndo. Se você achou esse vídeo bonito, mostra ele para seus amiguinhos, porque eu quero muito passar essa ideia de que matemática tem coisas bonitas, matemática tem coisas legais, matemática tem coisas interessantes, tem coisas úteis. Esse é o meu objetivo, essa é a minha meta. Já estamos no nosso 10º vídeo, a gente já passou de mais de 2 horas de conteúdo, é bastante coisa. Eu quero de novo agradecer vocês por estarem aqui comigo nesse vídeo, nessa jornada toda, através de beleza da matemática. E se vocês quiserem uma indicação de outro vídeo que é legal, é esse aqui, como demonstrar o volume de uma esfera sem calcular nenhuma integral, que é um dos vídeos mais interessantes, que eu acredito que já apareceu também, é outro legal para você ver matemática de um jeito diferente daquele que é mostrado geralmente na escola, com aquela rigidez, aquele padrão todo. Muito obrigado por estarem comigo mais uma semana, vejo vocês no próximo vídeo e até lá!